Bom, rapaziada, então dando continuidade aqui ao nosso trabalho, aqui de ética no serviço público, eu tinha falado para vocês anteriormente que de 90 até 94 existia uma lacuna no que diz respeito à ética. Mas antes disso, antes de falar do decreto 1171 de 1994, vamos ver algumas coisas importantes, ainda alguns conceitos relativos à ética. Acompanhe comigo o primeiro slide na tela aí, ó. Pontos básicos para a boa conduta, um padrão ético impessoal e moralístico. Podemos também conceituar a ética como sendo um padrão de comportamento orientado pelos valores e princípios morais e da dignidade humana. Fechando aqui em mim. Ética tem a ver com valores, tem a ver com princípios morais, dignidade da pessoa humana. Uma coisa muito importante, nós somos pessoas diferentes. Significa dizer que o padrão ético de conduta pode variar de uma pessoa a outra. Mas é claro que o padrão, aspas, correto, é o aceito pela maioria da sociedade. E é este padrão que é o padrão que vai ser aceito, vai ser utilizado, vai ser considerado padrão dentro da administração pública. Beleza? Dentro dessa ótica, dentro desse contexto, a gente tem que ver uma coisa interessante também. Quem tem mais valores e mais padrões morais de conduta tende a ser mais ético. Quem tem menos valores morais de conduta tende a ser menos ético. E esses valores morais a gente aprende com a nossa família, com o nosso convívio social. Então, mais moral, mais padrão de conduta, maior valor ético. Beleza? Guarda essa informação. Informação importante. Continua o slide aí, coloca o mesmo slide na tela. O ser humano possui diferentes valores. Como eu falei para vocês que nós somos diferentes. Né? E princípios. A quantidade de valores e princípios atribuídos determinam a qualidade de um padrão de comportamento ético. Ou seja, quanto maior valor atribuído, bem, maior ética. Quanto menor valor atribuído, bem, menor ética. Fechando aqui em mim. Quanto mais valores morais a pessoa tiver, melhor tende a ser o seu padrão de conduta. Veja, uma pessoa, para ser considerada ética, não basta simplesmente, tão somente, no caso do servidor público federal, cumprir um código de ética. Ou seja, eu preciso ter internalizado dentro de mim esses padrões morais. Porque senão não adianta estar escrito dentro do Código de Ética do Servidor Público Federal. Na realidade, o Código de Ética do Servidor Público Federal, ele existe para guiar alguns comportamentos do servidor. Comportamentos esses que, à luz do decreto, muitas vezes, comportamentos antiéticos que estavam acontecendo, mas não existia um termo, um decreto ou uma lei que tratasse do assunto. E algumas pessoas tem sempre aquela desculpa. Ah, não podia fazer isso não sabia. É igual o professor. O professor ia dar aula na escola pública de bermuda. Olha que bonito. Nada contra. Não é? Tudo bem. Pode usar bermuda em casa. Mas eu pergunto para você, você vai dar aula para adolescente. Será que a roupa mais adequada, mesmo que a lei não defina uma roupa específica, seria a bermuda? Na minha opinião, não. E o diretor da escola também entendia assim, não, meu filho, vai colocar uma calça, etc e tal. O que o professor falava lá? Não tem nenhuma lei que proíbe vir trabalhar de bermuda. Então, eu vou vir de bermuda. Aí, o Código de Ética, decreto 1171 de 94, ele vai dizer para o servidor público federal, o servidor tem que se apresentar no trabalho com a vestimenta adequada. Agora, o professor, se for um professor federal, né, ligado ao governo federal, ele vai ter que ir de calça, porque bermuda não é a roupa adequada. E se ele continuar indo de bermuda, sendo um professor ligado ao governo federal, significa dizer que ele pode receber uma penalidade. E a penalidade que pode ser arbitrada pela comissão de ética é a penalidade de censura. A penalidade a ser arbitrada pela comissão de ética é a penalidade de censura. Guarda essa informação. Depois eu falo mais dela. Beleza? Próximo slide. Acompanhe comigo na tela. A cultura e a ética estão intrinsecamente ligadas. Não nos referimos à palavra cultura como sendo a quantidade de conhecimento adquirido,
mas sim a qualidade na medida em que esta pode ser usada em prol da função social, do bem-estar e tudo mais que diz respeito ao bem maior do ser humano. Então, as duas estão ligadas. Ética tem a ver com cultura, fechando aqui em mim. Por isso que eu falei agora há pouco que ética é o padrão moral de conduta aceito pela maioria da sociedade, porque elas estão interligadas. Não tem como eu dissociar ética de padrão cultural, não tem como. Então, aquilo que é ético está dentro, está de acordo com os padrões considerados os nossos padrões culturais. Beleza? Volta no mesmo slide aí, acompanhe comigo. A falta de ética induz ao descumprimento das leis e do ordenamento jurídico. Ou seja, fechando aqui em mim, a partir do momento que eu tenho uma série de comportamentos antiéticos, isso daqui a pouquinho vai gerar uma ilegalidade. Isso é uma tendência, não uma regra. Tendência natural. Beleza? Próximo, acompanhe comigo na tela. Em princípio, as leis se baseiam nos princípios da dignidade humana e nos princípios do costume e da boa-fé. Mas, como eu falei para vocês, ética vai além de cumprir lei. Maior impessoalidade, igualdade. Maior moralidade, melhor padrão de ética. Ou seja, já falei que administração e pessoal, todos são iguais. Se todos são iguais, eu tenho um padrão moral. Significa dizer que é a melhor ética. Beleza? Fechando aqui em mim. Vamos entrar agora no decreto 1171 de 1994. Repare comigo uma coisa importante. Decreto 1171 de 1994. Este decreto diz respeito ao Código de Ética do Servidor Público Federal. Código de Ética do Servidor Público Federal. Tudo bem? Detalhe muito interessante. Primeira coisa, esse Código de Ética vale para o Poder Executivo. Esse Código de Ética vale para o Poder Executivo. Administração direta e indireta, órgão e entidade, autarquia, fundação, mantida pelo Poder Público, serve para empresa estatal, paraestatal, sociedade de economia mista, não importa. Seja uma entidade, seja uma empresa privada ligada ao governo, onde prevaleça o interesse do Estado. Professor, este Código de Ética se aplica ao Poder Legislativo? Não. Mas, professor, por que este Código de Ética, que não se aplica, aspas, a determinados poderes, cai em prova? Porque esse Código de Ética tem 4 pontos importantes. 3 desses pontos caem em concurso. E muitas vezes não são em concurso do Poder Executivo. Que pontos são esses? Primeiro ponto que se divide o Código de Ética. Regras deontológicas. Professor, o que significa regras deontológicas? Significa princípios morais, primados maiores. Princípios morais que vão nortear o servidor público. Regras deontológicas. O Código de Ética também apresenta deveres, ele apresenta vedações, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, e ele também fala das comissões de ética. As comissões de ética. Ele fala disso. Então, o Código de Ética se subdivide em 4 partes. Lembrando mais uma vez, vou fazer um concurso para o Poder Judiciário. Está escrito lá, decreto 1171/94. Tem que saber isso aqui. Tem que saber regras deontológicas, deveres e vedações. Professor, eu vou fazer um concurso distrital, está escrito lá ética. Mas não está escrito o decreto 1171/94. Estude isso aqui. Mesmo que não esteja expresso no concurso. Professor, vou fazer uma prova para o Poder Judiciário Federal. Tem escrito lá, decreto 1171 de 1994. Vai cair isso aqui. Presta atenção. Se está expresso no Código de Ética, o decreto 1171, presta atenção,
essa comissão de ética não se aplica ao Poder Judiciário. Ela só se aplica ao Poder Executivo. Ou seja, no concurso, muitas vezes, ele coloca o decreto todo. Você vai fazer prova para o Poder Judiciário. Tem que conhecer sobre comissão de ética. São 4 incisozinhos, pequenininho, que falam de comissão de ética. Tem que conhecer. Mas uma coisa importante, não existe comissão de ética regida por este decreto no Poder Judiciário, nem no Poder Legislativo, nem no Ministério Público, nem no Tribunal de Contas, por exemplo, da União. Não tem. Só tem no Poder Executivo. Moral da história, vou fazer uma prova do Poder Judiciário. Tem que saber o decreto todo. Mas o que é mais importante? Regras deontológicas, deveres e vedações. Comissão de ética só se aplica ao Poder Executivo. Só se aplica ao Poder Executivo Federal. Só se aplica à administração direta e só se aplica à administração indireta ligada ao governo federal. Não confunda. Show de bola? Fácil, difícil? Vamos para as nossas regras deontológicas. Beleza? Na tela. Regras e princípios morais. Né? Quando a gente fala regras aí, ó, são as regras deontológicas. Lembrando que as regras deontológicas são valores. As regras deontológicas são valores. Valores. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo, função ou fora dele. Fechando aqui em mim. Olha só, decoro, zelo, princípios morais vão nortear minha conduta, seja no exercício do cargo ou fora do exercício do cargo. Professor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que, à luz do Código de Ética, decreto 1171 de 1994, eu sou servidor público 24 horas. O que significa dizer? Posso ser punido por uma atitude que eu tenha contrária ao Código de Ética, aos princípios morais, mesmo fora do ambiente de trabalho. Posso ser punido? Pode. Posso ser punido mesmo por alguma coisa que eu faça fora do ambiente de trabalho. Os princípios morais devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo, função ou fora dele. Lembrando, nesses slides que a gente está vendo, eu fiz um resumo do decreto 1171/94. Não quer dizer que eu estou lendo o código todo. Peguei as partes mais importantes. Esse resumo é importante? Vai ajudar você a fazer uma prova? Vai. Mas você não deve ficar preso exclusivamente a este resumo. É interessante que você leia a lei seca. Eu peguei os artigos e fui resumindo, fazendo um resuminho, etc. e tal. É importante, mas é importante que você leia a lei toda. Você que vai fazer concurso, qualquer parte do país que cai ética. Lembrando, se for executivo federal, tem que saber sobre a comissão de ética, que é a quarta parte do Código de Ética. Se for um concurso distrital municipal, ou legislativo, judiciário, MPU ou TCU, não tem comissão de ética regida por este decreto. Você dá uma lidinha, mas não é tão importante. Beleza? Voltando no slide, acompanhe comigo na tela. O servidor não poderá jamais prezar o elemento ético de conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto. Fechando aqui em mim. Cumprir lei é pouco. Ser conveniente e inconveniente é pouco. Principalmente na minha conduta, eu tenho que ser honesto. Ser honesto está de acordo com o padrão moral de conduta aceito pela maioria da sociedade. Eu preciso ter uma conduta, eu preciso ser honesto, preciso ter um padrão moral de conduta. Eu tenho que utilizar sempre de honestidade. Beleza? Ser honesto
ter um padrão moral de conduta, vai além de cumprir lei. Cumprir lei é importante, mas no que diz respeito ao comportamento ético, cumprir lei é pouco. Beleza? Volta lá, meu filho. A moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida de que a ideia é sempre o bem comum. O fim é sempre o bem comum. Fechando aqui em mim. Qual é o objetivo primordial da administração pública? Prestar serviços. Ter produtos ou serviços de qualidade que vão ao encontro da necessidade do usuário do serviço público, aquele que paga o seu imposto, aquele que paga o seu tributo. Então, o fim da administração é sempre o bem comum. Esse é o objetivo da administração, esse é o objetivo da atividade pública. O fim é sempre o bem comum. Beleza? E o bem comum beneficia o usuário do serviço público. Volta lá no slide, meu filho. A função pública deve ser tida como exercício profissional. Portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Fechando aqui em mim. Volto a ratificar a ideia. Sou servidor 24 horas. Professor, por que eu sou servidor 24 horas? Porque eu vendo a imagem da administração. Certo servidor, uma vez, se envolveu numa briga de trânsito. Sabe, briga de trânsito é complicado, né? Tem um pessoal que acha que é macho, machão. E esse servidor estava armado. Não era da carreira policial. Trabalhava no Itamaraty. Sabe o que ele fez? Pegou a arma, deu 3 tiros contra seu oponente. Graças a Deus, não atingiu. Sabe o que saiu no jornal? Servidor do Itamaraty profere 3 tiros contra seu oponente em briga de trânsito. Moral da história, ele prejudicou a imagem da administração, mesmo uma atitude tomada fora do ambiente de trabalho, que foi uma atitude legal, significa dizer que à luz do Código de Ética, à luz da Comissão de Ética, ele pode ser penalizado com a penalidade de censura. A única penalidade que pode ser arbitrada pela Comissão de Ética é a penalidade de censura. Detalhe, censura não prescreve. E uma censura pode, possibilidade, prejudicar uma futura ascensão profissional. Detalhe deste exemplo, que este servidor era servidor na época do Itamaraty. A administração pública federal direta, órgão da administração, debaixo da Comissão de Ética. Beleza? Show de bola? Eu sou servidor 24 horas. A função pública é um exercício profissional e ela se integra na vida particular de cada um. Guarda essa informação. Beleza? Próximo. Acompanhe comigo na tela. A publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão, comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem a negar, salvo os casos de segurança nacional e outros em processo previamente declarado sigiloso, nos termos da lei. Fechando aqui em mim, melhorando esse textozinho, eu já falei disso. Tudo tem que ser publicado, entre aspas. Tudo tem que ser publicado. Porém, a publicidade apresenta exceções. Aí, no slide, eu resumi um pouquinho. Aqui no quadro, quando eu escrevi sobre publicidade, eu fui mais abrangente. Lembrando, publicidade tem exceções. Aquilo que atenta contra a segurança nacional não pode ser publicado. Aquilo que é declarado sigiloso não pode ser publicado. Aquilo que é relativo à investigação policial não pode ser publicado. Tudo bem? E também não pode ser publicado aquilo que é de interesse da administração. Processo administrativo, né? Por exemplo, um novo planejamento estratégico, uma nova estratégia, um planejamento futuro, não importa. É de interesse da administração? Não deve ser publicado. Exceção ao princípio da publicidade no que diz respeito à ética. Lembrando, nós estamos na primeira parte do Código de Ética, que são as regras deontológicas, primados maiores, princípios morais, que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função ou fora dele. Beleza?
Volta lá no slide. Muito bem, filho. Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou contrária aos interesses da administração pública. Fechando aqui em mim. Alguém chegou no órgão público para ser atendido. Eu sou obrigado a falar a verdade. Professor, a verdade que eu vou falar prejudica a imagem da administração. É daqueles casos que é exceção à publicidade? Não. Pode ser publicado? Pode. Vou falar a verdade. Mesmo que contrário aos interesses da pessoa ou prejudique a administração. Vou falar a verdade. O atendimento vai ser eficiente, vai ser um atendimento objetivo e eu vou me pautar na verdade, mesmo que prejudique a imagem da administração. Vou falar a verdade. Sempre, toda pessoa tem direito à verdade. Se alguém está atendendo alguém, tem a obrigação de falar a verdade. Beleza? Volta no slide, meu filho. Muito bem. A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. Fechando aqui em mim. Eu falei para vocês mais cedo sobre impessoalidade. A administração impessoal trata a todos da mesma forma. Todos terão o mesmo atendimento. Só que o atendimento vai ser com cortesia, com boa vontade, com cuidado, com presteza, com gentileza, com atenção. Está o pessoal na fila. Tudo bem, normal, impessoalidade. Mas a pessoa vai ser atendida, tem que atender a pessoa bem, com respeito, com dignidade, e assim sucessivamente. Dentro desse contexto, queria te falar uma coisa muito importante. Fecha aqui em mim, aqui no quadro aqui. Muito bem, meu filho. Eu estou falando de atendimento, mas eu quero falar de uma outra coisa aqui importante. Se chama assédio moral. Assédio moral. Assédio moral é antiético. Assédio moral. Professor, assédio moral é. O que é isso, professor? Tratar outra pessoa com menosprezo. De forma humilhante. De forma humilhante. De forma vexatória. De forma vexatória. De maneira que possa prejudicar o seu trabalho e o seu rendimento. Como é que chama isso? Assédio moral. Quando eu falo de assédio moral, eu não estou me referindo especificamente a atendimento ao público. Quando eu falo para você de assédio moral, eu estou falando basicamente da relação com o par. Par significa colega de trabalho. Par significa mesma hierarquia. Estou falando dele, colega, mesma hierarquia. E quando eu falo par para você também, estou me referindo também à relação com subordinado. Menosprezar, machucar, ofender. Você sabia que a gente está no século XXI e que hoje é muito comum o estresse? Hoje é muito comum a depressão? E pode ocorrer o estresse e a depressão por causa do assédio moral. Lá no colégio, na escola, tem o tal do bullying, que é aquele apelido, né? Aquela forma vexatória de tratar a pessoa, você vai ofender, você vai humilhar a pessoa. Esse, aspas, bullying, traz isso para o trabalho. Arrumar um apelido, machucar,
ofender, magoar, falar palavras ofensivas, ofender a religião, ofender a sexualidade, não importa, de forma que você prejudique a pessoa no trabalho, prejudique o seu rendimento. A pessoa não rende mais, a pessoa está desmotivada, ela não tem mais força para trabalhar. Como é que chama isso? Assédio moral. Professor, assédio moral antiético é quem pratica assédio moral com alguém pode ser penalizado com a penalidade de censura. Beleza? Show de bola. Volta no slide. Acompanhe comigo, né? O próximo, perfeito. Deixar o servidor público, qualquer pessoa à espera de solução, que compete ao setor que exerce suas funções, permitindo a formação de longas filas, não caracteriza apenas a atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos usuários dos serviços públicos. Fechando aqui em mim. A Emenda Constitucional 19, de 1998, ela incorporou ao ordenamento jurídico brasileiro, no artigo 37 da Constituição Federal, o princípio da eficiência. O gestor público, o administrador público, o agente público deve se pautar na eficiência. Eficiência significa uso adequado dos recursos. Eficiência tem a ver com método. Pegando isso e levando para o Código de Ética, o atendimento ao usuário do serviço público tem que ser um atendimento eficiente, tem que ser um atendimento de excelência, tem que ser um atendimento de qualidade. Deve haver uma satisfação por parte do usuário do serviço público, do atendimento que será prestado a ele. Esse atendimento tem que ser um atendimento de qualidade. Beleza? Outra coisa, o servidor público não pode permitir a formação de longas filas, porque senão ele pode provocar na pessoa um grave dano moral. Deixar o usuário à espera de uma solução que atende, uma solução que seja solução, né, relativa àquele departamento, pode provocar na pessoa um grave dano moral. Tenho que atender as pessoas com cortesia, com presteza, com gentileza, com urbanidade, e o atendimento tem que ser eficiente. Eu não posso permitir a formação de longas filas, de forma a prejudicar o usuário do serviço público, aquele que necessita do atendimento nos órgãos e entidades públicas. Senão eu posso provocar na pessoa um grave dano moral. Outra coisa importante, eu trabalho no setor, exemplo, de um órgão público que tem atendimento e serviço interno. Qual é a prioridade? Atendimento. A prioridade não é o serviço interno. Prioridade, atendimento. Atendimento. Qual a prioridade? Atender os outros. Essa é a prioridade. Beleza? Guarda essa informação. Informação pertinente. Volta no slide, filho. Muito bem. O servidor deve prestar atenção às ordens legais de seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento e assim evitando a conduta negligente. Volta aqui em mim. Sou obrigado a cumprir as ordens legais. Lá na frente, a gente vai ver que eu, superior hierárquico, eu não posso desviar a pessoa do seu trabalho para executar uma função particular, algo particular para mim. Por exemplo, eu não devo desviar ninguém para ir buscar meu talão de cheque ou para lavar meu carro. Moral da história, eu, subordinado, sou obrigado a cumprir as ordens legais, de acordo com a lei, e digo mais, cumprir as ordens de acordo com as minhas atribuições. Professor, mas eu estou no estágio probatório. Professor, mas eu comecei a trabalhar agora. Professor, meu chefe pediu para buscar o talão de cheque dele. Ele vai me avaliar. Eu não vou? Olha só. Segundo o Código de Ética, se tem alguma coisa imoral ou antiético, ou alguma coisa que está acontecendo que fere o Código de Ética, nesse exemplo do subordinado ter que fazer um serviço particular para o seu superior hierárquico, o que ele deve fazer à luz do Código de Ética? Denunciar. Professor, ele vai ser um delator? Ele vai ser um dedo duro? O que ele vai ser, eu não sei. Eu sei que o Código de Ética diz que ele deve denunciar. Ou seja, tem alguma coisa errada? Tem. Tem alguma coisa que está em desacordo? Tem. O que ele deve fazer? Denunciar.
denunciar à autoridade competente. Beleza? Show de bola? Volta lá no slide lá, meu filho! O servidor que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando os seus colegas e cada concidadão, colabora, de todos pode receber colaboração, pois sua atividade pública é de grande oportunidade para o crescimento e o engrandecimento da nação. Fechando aqui em mim. Preciso trabalhar em harmonia com a estrutura organizacional. Estrutura organizacional significa estrutura formal. Estrutura organizacional significa trabalhar em harmonia, todo mundo desempenhando bem o seu papel, desempenhando bem a sua função, desempenhando bem a sua atividade. Deve ser dessa forma para que o trabalho seja bem feito, seja feito com eficiência, seja feito com qualidade. Beleza? Show de bola, galera!